Olá, mulheres, eu sou a Gileide Vieira e eu vim aqui hoje para trazer mais uma mensagem de Deus para vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, chama-se Raabe, tá? É uma salvadora do povo dela também e ela teve uma vida muito difícil, mas Deus, com seu amor e com a sua misericórdia, alcançou essa mulher e ela teve a sua vida salva com a sua família. E ela tem um papel muito importante aqui na história, né, do povo de Deus, que no final eu vou contar. Tá ok? Vamos lá, vamos falar sobre Raabe. Raabe era, evidentemente, uma mulher inteligente. Ela demonstrou um conhecimento impressionante da história recente de Israel, bem como daquilo que Deus estava fazendo pelos israelitas ao aproximarem-se de seu país. Então ela vivia num país e ela procurou saber da história, do que estava acontecendo, da vontade de Deus, mesmo ela aparentemente não sendo cristã, tá? Ela procurou saber do que estava acontecendo. Na verdade, ela parecia estar mais ciente da intervenção divina em favor de Israel do que os próprios israelitas, né? Observe a semelhança de suas palavras, né? Então assim, a história de Raabe está no livro de Josué, tá? Aí está aqui no capítulo 3, tem vários, né, capítulos. É bom você ler o livro todo de Josué, para você poder entender a história do povo de Deus. Josué foi o sucessor de Moisés, tá? Quando Moisés foi recolhido pelo Senhor, aí Deus colocou Josué como o libertador do povo, tá? E Raabe era dessa época, tá? Então, você pode ler o livro de Josué para você conseguir entender a história de Israel e a história dessa mulher. Tão importante, tá? Aí aqui fala assim, ó. Além disso, conseguiu fazer um acordo com os espias, garantindo a sua proteção. Escondeu-os, né, na sua casa. E ela foi muito inteligente, ela escondeu os espias do povo, porque assim, toda pessoa estranha que chegava na cidade, o povo queria matar, porque eles não queriam ninguém estranho na cidade deles. E ela escondeu os espias do povo de Israel dentro da sua casa, né? Raabe também demonstrou iniciativa ao providenciar a salvação de toda a sua família. Era uma mulher de grande coragem. Tomar o partido dos israelitas era uma traição que podia resultar em pena de morte. E não apenas para ela, mas para todos os seus familiares. Uma vez tendo tomado sua decisão, não havia mais como voltar atrás. Então assim, ela protegeu 2 israelitas dentro da casa dela, que o povo dela não era esse, o povo dela era um outro povo, de uma outra tribo. Aí, ao mesmo tempo, se eles descobrissem, ela poderia ser morta, e toda a família dela ia ser morta. Se descobrisse que ela estava escondendo israelitas dentro da casa dela. Mas Deus a protegeu, certo? Por fim, Raabe era uma mulher que possuía discernimento espiritual. Ela conheceu a disparidade entre Deus, Israel e os outros deuses, né? A quem ela e o seu povo servia. Então ela e o povo serviam a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. E ela procurou conhecer quem era o Deus de Israel e ela conseguiu discernir a diferença que tinha entre o Deus de Israel e outros deuses, né? E aí, lógico que ela escolheu servir a Deus de Israel, né? Deus de Israel era supremo. Ele não dividia a sua soberania sobre os céus e a terra, como supostamente faziam os outros deuses, né? A confissão de fé inicial de Raabe é vista no uso do nome de Javé, sem qualquer apoio ou informação do seu meio, né? Entre o seu meio ou os israelitas, ninguém informou isso para ela. Ela empregou o nome usado por Deus na aliança e proferido a Moisés quando os israelitas saíram para o Egito. Então assim, eu creio que ela mesma sozinha orou a Deus, pediu discernimento, né? E ela conseguiu discernir a vontade de Deus para aquele povo. E ela falou, não, se esse povo de Israel é um povo escolhido de Deus, ele tem tantas bênçãos, eu também quero essa bênção para a minha vida. Ela não queria os deuses do povo dela, para ficar naquela vida miserável que ela vivia,
né? Eu não falei até agora, mas a Raabe, na cidade dela, ela era uma prostituta. Ela ganhava vida, né, vendendo o corpo para poder sustentar sua família. Então ela não queria mais essa vida miserável, ela queria mudar de vida. E ela ficou sabendo que Deus de Israel cuidava do povo, e dava vitória pro povo, e abençoava o povo. Então ela queria isso para a vida dela também, né? Graças a Deus por isso. E aí o que acontece aqui? Em seguida, né? E mais uma vez, sem nenhum incentivo, né? Ela agiu de acordo com seu compromisso ao esconder os espias. Esse tipo de fé não é visto com frequência no povo de Deus, no Antigo Testamento. Muito menos vindo de uma prostituta. Então, assim, nenhuma pessoa do povo tinha essa iniciativa de fazer a vontade de Deus por vontade própria, né? Sem alguém estar ali direcionando ou mandando, né? E ela teve. Raabe é um exemplo de como tomar decisões certas e manter-se firme, mesmo quando isso significa ir contra, né, todos ao seu redor. Ela foi contra a todo o povo ao redor dela para fazer a vontade de Deus, né? Não é de se admirar que Deus desejasse honrar a sua fé e coragem ao colocar essa mulher na linhagem do Messias, né? Olha que tremendo. Boaz, um dos homens mais afáveis e justos do Antigo Testamento, foi um dos seus filhos. No livro de Ruth, né, fala sobre ele. E na árvore genealógica de Jesus também. Raabe está na árvore genealógica de Jesus no livro de Mateus. Ela é mãe de Boaz, né, que se casou com Ruth. Aí eles tiveram o filho chamado Obed. Obed se casou. Eles tiveram o rei Davi. Olha só, ela é tataravó do rei Davi. E de Davi veio a linhagem de Jesus. Olha como essa mulher é importante, né? E Deus honrou a fé e a coragem de Raabe ao colocá-la não apenas na linhagem do grande rei Davi, mas também na linhagem de Jesus, o rei dos reis. Então assim, olha só essa história, mulheres. Então assim, não se sintam menos do que ninguém. Não importa se algum dia uma de vocês foi prostituta por algum motivo, algum caminho, alguma situação te levou a esse estado de ter uma profissão dessa, uma profissão tão difícil. Eu creio que na vida das mulheres, essa foi a primeira profissão que existiu no Antigo Testamento, né? A profissão de se prostituir. E até os dias de hoje a gente tem essa profissão. Mas não é uma coisa muito boa para você mesma. Porque a mulher é muito inteligente, ela é muito sábia. Você pode ser quem você quiser. Você pode ser uma professora, você pode ser uma advogada, você pode ser uma empreendedora, você pode ser uma costureira, você pode ser uma dentista, você pode ser quem você quiser. Você pode ser quem você quiser, você não precisa. Eu não estou aqui falando que quem está nessa profissão está errada. Mas você pode mudar se você quiser. Entendeu? Você não precisa ficar numa profissão dessa. Porque às vezes você é denegrida, você é agredida, você pode ser até mesmo agredida fisicamente. Então assim, isso é uma profissão muito perigosa. Então assim, você pode mudar de vida, né? Você pode ser uma pessoa com uma profissão mais destacada, de mais valorização, que você pode realizar outros sonhos. Eu não acredito que ninguém nasceu, cresceu e falou, não, eu vou ter essa profissão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você, de repente, quis ser uma médica e por condições financeiras você não pode pagar a faculdade, mas você pode ser uma professora. Você pode trabalhar numa loja, você pode fazer o que você pode ser até youtuber. Você pode fazer fazer um canal de maquiagem, um canal de moda. Você pode ser quem você quiser. Você é filha de Deus, você é amada, você é escolhida. Essa mulher aqui, ela foi uma prostituta e ela pediu ajuda para Deus, ela conheceu a Deus, ela ajudou os homens de Deus a se esconderem na casa dela, ela protegeu uma nação, ela ajudou o povo a ser protegido. Deus escolheu ela se juntou com o povo de Israel, ela se casou com um homem daquela linhagem de Israel. Ela foi a mãe de Boaz, foi a avó de Obed, né? Ela foi tataravó, né, do rei Davi. Então, assim, ela foi uma mulher muito importante e ela faz parte da linhagem de Jesus. Então assim, Deus ele não tem discriminação conosco.
Deus não discrimina quem você é. Deus te escolhe, te chama e muda a tua história. E é isso que você tem que crer. O nosso Deus é amoroso, é poderoso, grandioso e misericordioso. Certo? Então creia. Se você quiser mudar de vida, porque a escolha é sua, você pode mudar e você pode ter uma vida vitoriosa, com grandes bênçãos na tua vida. Você pode se casar, ter uma família. Se você quiser ficar solteira também, amém. Você vai ser uma mulher maravilhosa, uma filha de Deus, uma princesa, uma rainha. Você pode ser o que você quiser. Mas eu creio que com Deus você vai ser você vai ter uma vida muito melhor. Você vai ter uma vida com proteção, com saúde, com uma certeza de um futuro melhor. É isso que Deus tem para oferecer para nossa vida. A Raabe, depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso. As mulheres que são contadas na genealogia de Jesus. É muito lindo, porque assim, a gente sabe que no Antigo Testamento só os homens contavam. Os homens eram os cabeças das famílias, os homens eles eram os principais em tudo. E toda família só conta com o nome do patriarca. Só conta com o nome do patriarca, com o sobrenome do patriarca. A mulher nunca era contada no meio das famílias. Era a família de Davi e ponto. A família do rei Salomão, ponto. A família de Moisés, ponto. Nunca se contava o nome das mulheres no meio da família. E na genealogia é assim. Então o nome de todos os homens, os cabeças das famílias. Só que Deus escolheu. Eu creio que, acho que são 6 mulheres. Deus escolheu e elas estão contadas na genealogia de Jesus. E vou te contar mais uma ainda. Raabe ainda foi contada no livro de Hebreus entre os heróis da fé. Foram contados vários homens, heróis da fé, e a Raabe foi a única mulher que foi contada como heroína da fé. Então, a sua história pode ser mudada. É só você se entregar para o Senhor, crer nele e confiar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém?